Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obterei. Ação da prece e transmissão do pensamento. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Portanto, ao buscarmos compreender o Evangelho, buscarmos compreender o que a doutrina espírita traz para nós, nós vamos começar a compreender melhor como que a prece chega a quem de direito e como nós seremos atendidos. E principalmente quando nos traz a questão da reforma íntima, da reforma moral, para fazermos jus a certos pedidos. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Então, outra parte importante, quem conduz o som vai ser o ar. Quem conduz o pensamento vai ser o fluido cósmico universal. Esse fluido que conduz o pensamento, então nos levará aquilo que nosso pedido, aquilo que nós estivermos pedido, a quem quer que seja. Então nós temos que entender que estamos imersos nesses fluidos. Ao pensarmos, emitimos ondas. E essas ondas vão na direção de quem você está pensando, de quem você está direcionando o seu sentimento, o seu pensamento. Portanto, é sempre importante pedirmos a Deus. E os bons espíritos avaliarão. Se nós pedirmos diretamente aos bons espíritos, ela terá que ser avaliada primeiramente segundo a vontade de Deus. Quais os mecanismos que os espíritos têm para medir tudo isso? Lá eles têm a nossa ficha de trabalho, nossas fichas de ações diárias, examinam tudo isso e aí trazem para nós. Não é fichinha que a gente pega um papelzinho e vai lá lendo, não. É coisa de dados eletrônicos. A tecnologia no mundo espiritual está 30 anos à frente da nossa tecnologia aqui na Terra. Este fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito, todo o universo. E aí nós vamos caminhando para nosso aprimoramento, nós vamos caminhando, procurando nos fazer valer das nossas possibilidades, mas quanto mais nós vamos entendendo os mecanismos da vida espiritual, mais nós vamos nos aperfeiçoando, mais nós vamos nos aprimorando, e com isso nós vamos entendendo outras circunstâncias. Cuidado com o que pensamos. Cuidado com aquilo que venhamos a sentir. Cuidado com aquilo que venhamos fazer com que os outros sintam. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. No som, você dá um grito, ele vai espalhar por aquele ambiente, a gente está aqui falando, está espalhando pelo ambiente, pode ser gravado, o pensamento ainda não. Mas ele vai seguindo pelo espaço infinito, na direção de quem foi lançado. E isso é importante que a gente entenda para termos mais cuidado com o que pensamos. Porque estamos emitindo, estamos mandando uma corrente de pensamento na direção de quem nós estamos mandando, de quem nós estamos emitindo esses pensamentos. Portanto, é por isso que nós temos que fazer com que sempre pensemos o bem, sempre procuramos pensar em construir e edificar o bem. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, a corrente que nós vamos emitir durante aquele nosso pensamento, durante a nossa oração, vai estar relacionada com a própria energia que nós emitimos o pensamento e com a nossa vontade. Quanto mais intensa a nossa vontade, mais energia tem o pensamento. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que os transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Aqui tem muita informação. Primeiro,
É através do fluido universal, pela movimentação do pensamento, que os espíritos se comunicam entre si. Então, qualquer que seja a distância, onde quer que nós venhamos a dirigir um pensamento aos espíritos, é por esse mecanismo, pela transmissão do pensamento, pelo mecanismo do fluido universal, que chegará aos espíritos onde quer que eles estiverem. Aí vem a segunda parte. É assim que os espíritos se comunicam entre si, através do pensamento, não importa onde eles estejam, e depois relacionamento à distância entre encarnados. Também existe essa corrente fluídica de pensamento. A gente vê muitas das vezes as mães, os filhos estão passando por determinada situação, aí elas ligam, né, antigamente escreviam cartas e ficavam ansiosas para receber a notícia porque elas sentiam que os filhos estavam passando por alguma situação mais adversa, mais difícil. Então nós temos que estar sempre atentos àquilo que nós pensamos, como nós emitimos o nosso pensamento, e às vezes nós convivemos com alguém aqui na Terra, se alguém morre, nós começamos a emitir pensamentos que a pessoa fica presa àquele nosso pensamento. Então, é mais um conjunto de fatores para a gente pensar, para a gente reformular nossos conceitos, e assim nós irmos nos tornando pessoas melhores e espíritos mais esclarecidos e mais depurados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-se inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. É importante que a gente compreenda, conforme está mostrando aqui a eficácia da prece, os caminhos que a prece segue para conseguirmos o nosso objetivo, mas estarão sempre subordinadas à vontade de Deus. Estarão sempre subordinadas à vontade desse ser misericordioso, mas a energia, durante a prece, ela é manipulada. E toda energia manipulada, ela segue uma direção. Isso que é importante nós entender. E mesmo que não tenha o resultado que nós esperamos, vai ter o resultado de que precisamos. A prece tem sua eficácia, tem sua aplicabilidade, tem o ponto de partida e o ponto de chegada. E para ela, e desta forma, nós vamos nos conduzindo para as realizações que precisamos empreender, e as nossas orações são sempre fundamentais para que todos nós alcancemos a meta, o objetivo, as realizações que tanto precisamos. Rogamos a Jesus as bênçãos de amor e de paz, para que todos nós possamos encontrar essa concentração, essa pureza de sentimento, para que as nossas preces tenham cada vez mais eficácia na edificação do bem, na edificação da justiça, do amor e da caridade entre os homens.